nome é Jairo de Carvalho. Sou professor de História, leciono no CEBEJA, para jovens e adultos. Leciono ainda, né? Não sei agora para o próximo ano como é que vai ser. Foi anunciado aí uma série de mudanças para esse próximo ano. Não sei se eu permaneço lá. E trabalho aqui também na Universidade Estadual de Maringá, no Núcleo de Educação à Distância. Tenho 54 anos, nasci no ano da Revolução Cubana, apesar de que só fui tomar conhecimento disso muito tempo depois. A minha família veio do interior da Bahia e meu pai foi, num primeiro momento, aqui em Maringá, funcionário da Companhia Melhoramentos, mas eu não me lembro dessa época porque eu ainda era criança de colo, né? Aí, depois, já numa época em que eu me lembro, a gente morava aqui na Avenida Colombo, a 2 quadras daqui, em frente à Igreja de Santa Maria Gorete, uma casinha alugada, e meu pai era do Sindicato dos Carregadores e Ensacadores de Café de Maringá. A minha mãe era do lar, cuidava da gente. Tenho mais um irmão mais velho que eu e uma irmã mais nova. Então, meu pai foi presidente do sindicato numa época bastante turbulenta. Ele assumiu no ano de 1964. Era ainda novato na categoria e por problemas que teve lá que eu não entendo muito bem, a diretoria anterior foi destituída e composta uma diretoria nova na qual ele assumiu como presidente, isso ainda antes do golpe militar. No ano de 1964, deve ter sido logo no início do ano. O 31 de março mesmo de 1964, eu não me lembro muita coisa, era muito criança. Lembro ainda de ter ido com a minha mãe no centro da cidade, lá com as manifestações que estavam havendo. E lembro de um vizinho que estava lá empunhando cartazes. Eu não sei se isso era exatamente a marcha da família com Deus pela propriedade, alguma coisa assim, mas eu lembro de ter visto ele e lembro de pouco tempo depois também ter visto ele sendo preso no terreno do lado de casa, que eu não sei se tinha alguma relação com a questão política aí também. Mas vi a polícia pegando ele, e ele resistiu e eles bateram nele e ele foi preso. Chamava-se Maurício. Então, eu sempre fui morador da Zona 7. Morei a minha vida inteira aqui. Nasci na rua Rui Barbosa, fui criado na rua Visconde de Nassau. Um tempo, acho que uns 5 anos na esquina da Avenida Colombo e mais alguns outros anos, uns 20 e tanto depois, na quadra logo abaixo. E hoje moro meio perto dali também. Então, a minha família sempre foi, assim, a lembrança que eu tenho do período em que havia a ditadura militar, que eu ainda era criança, mas a minha família era da oposição, era do MDB. Meu pai, inclusive, foi do diretório do MDB. Eu acho que desde a fundação, permaneceu por muito tempo no diretório, e depois que foi PMDB, ele também, acho que assumiu algumas vezes como membro do diretório do PMDB. O nome do seu pai? Meu pai se chama Adenias Raimundo de Carvalho, conhecido por
um apelido que é Deco, Seu Deco. Completou 90 anos a semana passada e está acamado. Então, assim, na minha adolescência, eu, a não ser pela paixão que a política despertava, principalmente pela rejeição ao governo da Arena, que era o ambiente que a gente tinha em casa, era mais ou menos esse, e mesmo da vizinhança ali, boa parte dos meus vizinhos eram eleitores do MDB. Me lembro, inclusive, de discutir com os meninos no colégio, mas assim, sem maiores compromissos, né? A partir da adolescência, inclusive, em grande parte influenciado pelas atividades em que meu irmão se envolvia, né? Ele, desde os 15, 16 anos por aí, ele foi trabalhar como jornalista, levava publicações para casa, que a gente acabava lendo. Ele também esteve envolvido com a esquerda maringaense, que naquela época não tinha muitas opções de atuação, né? Desenvolviam atividade com teatro amador, com cineclube, e eu seguia também, ia atrás. E nesse ambiente foi que eu acho que foi assim a porta de entrada para a militância que eu tive depois, né? Vários dessas pessoas que estavam envolvidas desses meninos, né, que estavam envolvidos com essas atividades, estiveram depois na fundação do Partido dos Trabalhadores aqui em Maringá. Tinha amigos meus que começaram a discutir com uma organização clandestina na época, que era a OSI, Organização Socialista Internacionalista, e me convidaram e eu acabei entrando também e permaneci, acho que por uns 10 anos. Essa organização teve uma responsabilidade muito grande na fundação do Partido dos Trabalhadores em Maringá. Ela é anterior, mas a nossa entrada praticamente coincidiu com o momento em que essa organização deliberou por participar do Partido dos Trabalhadores. Em que ano você começou a... Isso é lá por volta de 1980 ou 79, eu não tenho certeza, assim, exatamente. Mas 1980 é uma referência boa. Então... E quem eram essas pessoas? Você lembra dos nomes? Lembro de vários deles, né? O Ademir Demarque, que tinha anteriormente também se envolvido com a questão do teatro amador aqui em Maringá. Era uma dessas pessoas, foi ele que me convidou para a organização. Mas junto comigo entrou também o Newton Chaga Júnior. Aí vem um pessoal do movimento secundarista que estava se reorganizando aqui na época. Uma delas foi a Rita... Esqueci o sobrenome dela agora. O Paulo César Graneiro. Assim, enfim. Quem entrou foram esses. Já haviam outros militantes na cidade, né? O partido tinha, acho que a organização tinha 2 células, uma de secundaristas e uma outra de estudantes universitários e outras pessoas, né? Então, além desse, tinha o Adauri Antunes Barbosa, né?
tinha o José Gil de Almeida, que permaneceu pouco tempo junto comigo na organização. Ele saiu logo depois. Mas eu já me envolvia, né? A gente conversava a respeito do PT. E quais eram as discussões dessa organização que você usa já, anos 80, né? Mas você ainda usa palavras daquela época ainda, do regime pesado, como célula, né? Ah, sim. Vocês tinham essas estratégias ainda? Tinha. 1980, a repressão já não era tão grande assim, mas a gente tinha esses cuidados, né? Por ser uma organização clandestina, inclusive tínhamos nome de guerra, né? Tínhamos estratégias para se reunir, tomando alguns cuidados, né? Qual era o seu nome? Meu nome era Bonfim. Nosso Senhor do Bonfim? O nome surgiu assim numa ocasião que tinha sido definido que a gente entraria para a organização e que tinha que ter um nome de guerra. E eu não tinha, aí surgiram alguns outros companheiros lá, assumiram outros nomes, que eu não me lembro de todos, mas o meu eu vi num cartaz, inclusive era um cartaz de pessoas que tinham sido vítimas da ditadura. Na hora eu olhei lá, tinha vários nomes, eu não me lembro qual era o outro nome dessa mesma pessoa, que era o tal do Bonfim, mas teve um Bonfim lá. Manuel Bonfim. Hã? Manuel Bonfim. Manuel Bonfim? Pode ter sido, não sei. Para mim era uma referência à Bahia. Podia ser qualquer coisa, né? Não, teve nomes muito esquisitos, assim, o pessoal que era Haja criatividade. Que já estava na organização há mais tempo, né, que tinha nomes mais comuns, como Renato, Roberto, e achavam engraçados os nomes que aquela meninada estava adotando, né? Você tinha que idade, mais ou menos, nesse começo? Eu acho que 20 anos, né? Por aí, né? Em 1980 eu estava com 20. Você já estava na faculdade? Eu entrei na universidade em 1981. Foi bem nessa época aí. Começo de 1981. Inclusive, naquele momento, o nosso grupo tinha já disputado 2 eleições para o DCE, em que o Ademir tinha sido candidato a presidente e tinha sido a chapa menos votada nessas 2 eleições. E aí, já em 1981, nós concorremos mais uma vez, e já com o nome de Solidariedade, em alusão ao sindicato Solidarnosc, lá do Lech Walesa, na Polônia, que para a gente era uma novidade, né? A nossa organização, ela, além de se colocar contra a ditadura militar no Brasil, também fazia críticas ao tipo de sociedade que havia no leste europeu, os países aí chamados de socialismo real, né? Então, concorremos nessa eleição, se eu não me engano foi em 81, eu já participei da chapa, e na de 82 a gente concorreu novamente. Na de 82 nós ganhamos. Aí foi um momento assim que a gente saiu de uma representatividade mínima para uma vitória eleitoral para o DCE e para os vários diretórios acadêmicos que haviam, né? Acho que tinham 5, nós ganhamos 4, ou próximo disso, não tenho certeza do número. Então essa organização, a OSI, é uma organização trotskista que era mais conhecido pelo nome de uma chapa que disputou a eleição para a UNE. Acho que foi na eleição de 1980, que era a chapa Liberdade e Luta, né? Então é o grupo Libelu, né? Que revelou alguns outros nomes
destacados hoje na política brasileira. Aí, né? Então, eu fiz parte da diretoria do DCE nessa primeira gestão nossa, e depois nós concorremos novamente e eu fui candidato a presidente e ganhamos novamente, né? E assim, a gente teve foi uma época de mobilizações que aconteceram aqui na universidade, e o fato da gente estar na diretoria do DCE e das outras entidades estudantis é um elemento importante para que essas mobilizações acontecessem. Era uma época em que a universidade era paga, as universidades estaduais do Paraná eram pagas, né? E a gente, diferentemente das outras correntes que disputavam o movimento estudantil e que defendiam a redução no preço das anuidades, no valor das anuidades, a nossa chapa defendia a gratuidade. E aí a gente, por conta disso, teve alguns processos de mobilização e que assim, acabou culminando com uma ocupação da reitoria, que permanecemos durante 10 dias, 8 dias na reitoria. Entre outras coisas, a gente reivindicava o congelamento do preço das anuidades, o congelamento do preço das refeições do restaurante universitário, e o que acabamos conquistando durante um certo período por outros elementos aí, né? Inclusive pela participação do prefeito da cidade na época, o Dr. Saíde Ferreira, que fez com que a prefeitura bancasse a diferença do valor das refeições a ponto de manter congelado numa época de inflação muito alta, né? Então essa é uma parte aí, né, mas também, né, eu acho que um elemento importante aí também é a fundação do Partido dos Trabalhadores aqui, né? A nossa corrente foi assim, quem teve maior responsabilidade nisso, né? Não desconsiderando a participação de todas as outras pessoas que estiveram participando e que não eram da organização. Mas praticamente a gente tinha o controle e poderia ter tocado o partido. Eu não queria, nessa fala, dispensar a participação das outras pessoas, mas eu digo assim que a gente, se não tivesse havido a nossa organização, o Partido dos Trabalhadores não teria sido fundado ou não teria permanecido daquela forma naquele momento, né? Praticamente a gente compunha toda a executiva, né, cedia um ou outro cargo para uma ou outra pessoa, mas éramos nós que estivemos à frente disso. Antes de você falar do PT e dessa nova realidade, né, que você passa a viver, vocês aqui da UEM, dentro do movimento estudantil, dessa questão da gratuidade do ensino, vocês tiveram algum intercâmbio, alguma troca de experiência com o pessoal das outras universidades estaduais? Sim, sim. Tivemos. Nós, inclusive anterior a isso, a União Estadual, a União Paranaense dos Estudantes, né, a UP, que na época era
majoritariamente dirigida pelo PCdoB, com uma participação do MR8 e do PCB. A gente tinha uma postura de oposição, mas tivemos sempre participando dos eventos, dos congressos, né? Inclusive tendo sido realizado um congresso em Maringá, na época em que a gente era dirigente do DCE da UEM. Teve um fato importante também, que foi durante essa nossa gestão, essas nossas gestões no DCE, teve uma mudança na diretoria da UP, ganhando uma chapa de oposição muito próxima do Partido dos Trabalhadores, né? do PT, das outras correntes que compunham o PT, né? E alguns militantes que não eram do PT, mas que tinham simpatia e aceitavam o PT como uma referência também, né? Então, em grande parte, essa mobilização que aconteceu, ela estava sintonizada com as mobilizações que a UP tinha chamado para as outras universidades. Na época da nossa ocupação da reitoria da UEM, também aconteceu ocupação na Universidade Católica de Curitiba, hoje PUC, e também da FECIVEL, em Cascavel, que hoje é UniOeste, né? E manifestação em Londrina, né? E em outras... Paranaguá. Em Paranaguá também, exato, na mesma época. Então, havia coordenação, havia discussão e intercâmbio, né? com essas outras... com as outras universidades e também com essas outras organizações políticas que militavam no movimento estudantil. Eu não tenho acompanhado exatamente como está hoje, mas o movimento estudantil, naquele período, ele era extremamente politizado e partidarizado, né? Era raro um militante do movimento estudantil que não tivesse ligado a uma ou outra organização política. Que naquela época gerava não é desconfiança nem preconceito, mas um certo incômodo de saber que tinha um grupo, né, que era mais politizado, que se dedicava, né, porque vocês, os militantes que a gente está falando dessa época, são pessoas que eram 24 horas militantes, né? Não era um hobby, não era um passatempo, não era alguma coisa assim que você fazia quando dava tempo. Uhum. Você só fazia isso, não é? Então, perante a comunidade, os outros alunos, perante de turma, né, que vocês acabavam ficando para trás em alguns momentos. Não eram todos que tinham condições de passar uma noite panfleteando e pichando e ainda ir para a aula e tirar boas notas, né? No meu caso, e de vários outros companheiros aí, tinha um agravante a mais. A gente trabalhava, né, tinha emprego. Assim, no meu caso, a minha família sempre foi muito pobre, né? Não tinha como manter uma pessoa sem que ela estivesse trabalhando, né? Um adulto sem que ela estivesse trabalhando. E aí era o meu caso. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E às vezes matava serviço, matava aula para fazer as atividades que a gente considerava necessárias, né? E, bom, por conta disso, o meu curso, que era de 4 anos, eu fiz em 5,5, né? E assim, não era dos piores alunos, era Você um aluno ótimo, acima de médio, mas tinha esses problemas aí, né? Foram muito jubilados, não foram? Não, aqui não tinha jubilação na época, mas tinha uns companheiros aí que fizeram curso em 10 anos, em 8. E que na Universidade Federal, com 7 anos, você era jubilado e tinha que começar tudo de novo. Aqui passou a ter jubilação depois dessa época já, né? Então, mas a gente era extremamente dedicado nessa época, né?
E o que os movia para esse engajamento a ponto... Ui, caiu lá. Será que Não. continua? Não, deixa só. É porque senão fica ruim para você. Não, por mim não. Não, é só não... Cuidado para não levantar. Tá bom. Então, eu acho que, assim, a gente tinha uma atração por isso, né? A gente achava que aquela era a forma de fazer as coisas que eram necessárias, as coisas que a gente acreditava que eram, que poderiam mudar o mundo, né? Que nós achávamos injusto, mas também havia a pressão interna também, né? Na organização, cada um pressionava o seu companheiro, né? Então, nós nos reuníamos e estabelecíamos tarefas. E aí, depois eram cobradas essas tarefas, se foram cumpridas ou não. E era uma cobrança bastante rigorosa e normalmente todo mundo se esforçava muito para poder cumprir essas tarefas, né? Então, e assim era no caso da nossa organização, mas também eram as outras também, né? Aqui em Maringá, o que existia aqui era o PCdoB, que tinha uma expressão grande no movimento estudantil, o PCB também, que tinha uma expressão também. Outras organizações tiveram outras aí, mas foram menores e de duração menor, né? As que permaneceram por mais tempo nesse período aí da década de 80 foram essas três. Então fala um pouco do PT, dessa origem, das correntes e dos grupos, né? Que fizeram essa opção e não, né, por outros partidos de esquerda, no caso o PMDB. Então, eu já entrei na organização no momento que ela estava discutindo, já entrando no PT. Né? E aí nós tínhamos que formar diretório aqui em Maringá. Então eu fiz parte do primeiro diretório que foi montado aqui. Eu fui tesoureiro. Nunca teve dinheiro para mexer, mas era tesoureiro. Não, a gente até, né, recolhia doações e mantinha uma sede durante um tempo, durante bastante tempo, né? Quase toda a arrecadação que a gente tinha era para isso. Então, nós, nas eleições de 1982, tinha que lançar candidatos. A orientação era que lançasse candidatos em todos os níveis. E aí, então, nós montamos uma chapa aqui, porque tinha que lançar, né? Era aquela eleição do voto vinculado. Né? Então, tínhamos candidato a prefeito, que era um médico que tinha chegado na cidade, né, vindo de Curitiba, onde ele estudava lá, o Nelson Aiex, foi nosso candidato a prefeito. Aí a candidata a vice-prefeita era uma pessoa que era fora desse círculo aí, né? Que era uma advogada trabalhista, com reconhecimento na cidade, com uma proximidade bastante grande com o grupo um grupo de esquerda que havia dentro do PMDB, né? Que tinha lançado um candidato com um perfil bastante próximo do nosso também, né, que era o Horácio Racanello, advogado e criminalista, né, e professor da UEM. Inclusive, tinha até uns comentários de que a doutora Isaura, nossa candidata a vice-prefeita, estava fazendo campanha para o Horácio Racanello, né, que eu acho que não é verdade, ela nunca admitiu isso. O Ademir Demar, que foi candidato a deputado federal, estadual. Ademir foi candidato a deputado estadual. Aí o Francisco Timbó de Souza tinha também
entrado no partido nessa época, foi lançado candidato a deputado federal. Aí tinha os candidatos a vereador. O pessoal ligado ao partido tinha um trabalho já de algum tempo na categoria dos vigilantes bancários. Então, acho que uns 4 ou 5 vigilantes bancários se dispuseram a ser candidatos a vereador. E eu também fui lançado candidato a vereador. Tinha que lançar todo mundo, né? Bom, o resultado é que não apenas em Maringá, mas no Paraná e mesmo no Brasil inteiro, o partido não teve grande sucesso nessa eleição. Que no Paraná não elegeu ninguém. A quantidade de votos que a gente teve foi muito pequena. Mas foi importante, né? Foi um momento assim que o partido se tornou conhecido, né? E que em momentos futuros isso veio a somar também, né? Essa participação aí. Não tinha recurso nenhum, dinheiro nenhum. As propagandas que a gente conseguia fazer, até pelo fato de estarmos aqui dentro da universidade, a gente utilizava um mimeógrafo de um diretório, que era o Diretório da Ciência e Tecnologia, chamado DACT. Aí a gente tinha ganhado uma bobina de papel de formulário contínuo de um companheiro que era funcionário do Banco do Brasil. Então ela era usada de um lado, né? De um lado tinha lá um escrito, tinha sinais, e do outro lado a gente imprimia as propagandas em um momento. Depois o pessoal fez uma propaganda na gráfica lá, mas era um material muito, muito ruim, né? Do grupo inteiro que estava no PT, apenas o Nelson X tinha carro, e ele tinha comprado uma Kombi, velha já também, que foi a Kombi que o partido utilizou na campanha. O PT só tinha mesmo as ideias e o discurso, né? É isso. Ainda nesse processo eleitoral, Lula esteve em Maringá, fizemos um comício bom, né, com uma participação boa de pessoas. Mas a gente vivia muito mais correndo atrás de recursos para pagar as dívidas, as pequenas dívidas, né, que, pensando no tamanho das dívidas que a gente fazia naquela época, era coisa muito pequena. Um companheiro que era do diretório, da executiva, o Henrique, tinha organizado um show, trouxe o grupo Tarancon, que tinha o objetivo de arrecadar recursos para a campanha. Bom, não apenas não arrecadou, mas ficamos com a dívida que tinha que pagar e estava sempre correndo atrás de conseguir jeito de pagar aquela dívida feita, que era uma dívida pequena, não era nada comparado com os grandes shows que são feitos por aí hoje. Ele tinha também organizado um outro show, mas aí não era necessariamente vinculado ao partido, que foi com o Gonzaguinha, aí já para um público muito maior, mas que também acabou não dando dinheiro também. Então, era uma época bastante difícil, né? Mas que a gente fazia o que considerava importante para as coisas que a gente pretendia alcançar. Já conta aquele episódio que você já relatou no depoimento para o documentário do que significou o voto vinculado na sua família. Ah, tá. Então, o voto vinculado significava que a pessoa teria que votar em todos os candidatos de um mesmo partido.
naquela eleição de 1982. Né? Se votasse para governador, teria que votar, o candidato a vereador também teria que ter sido do mesmo partido. Não poderia trocar, votar num candidato de uma legenda e num candidato para outro cargo de outra legenda. Havia uma vontade muito grande do povo, em geral, de derrotar a Arena, que naquela época era a PDS, né? Tinha mudado de nome. Né? Então, o candidato a governador que tinha chance de derrotar o PDS era José Richa, do PMDB. Então, eu era candidato a vereador, mas também não era assim aquele candidato que fazia aquela campanha grande, apesar de que eu fui o segundo mais votado da legenda, tive 52 votos, 60 e poucos, é alguma coisa próximo disso. Meus parentes, quase ninguém votou em mim. Né? Eu até não sei quem eram as pessoas que votaram em mim, porque em casa eu sei que meu pai não votou em mim, né? Porque a ideia dele era de votar no MDB, porque o MDB é que tinha, o PMDB, né? Que tinha condição de derrotar o PDS, e a gente não tinha essa capacidade nesse momento, não apresentava condição para isso. Então, mas não foi só meu pai, não. Vários outros parentes lá, os tios, quase ninguém votou. Eu acho que deve ter votado, além de mim, deve ter sido os colegas aí da universidade. Eu conheci o seu João, que era um guarda aqui da UEM, um vigia, que um dia ele me falou, lá naquela eleição eu votei em você, sabe? Você chegou a conhecer um eleitor? Não, eu conheci outros. Eu conheci mais gente que votou também. Eu queria que você comentasse também um outro aspecto dessa eleição, porque vocês, de certa forma, faziam campanha ao mesmo tempo para a prefeitura, para vereador e deputado, mas também organizavam a campanha que se tornaria vitoriosa para o DCE em 1982. Coincidiu, né? Então, a gente não conseguiu grandes resultados nas eleições estaduais e municipais de 1982, mas concorremos aqui dentro da universidade e saímos vitoriosos, né, numa eleição que, além do próprio DCE, né, que tinha um peso maior, tinha os diretórios de áreas, né, os diretórios acadêmicos, e a gente conseguiu montar uma chapa que ganhou a maior parte desses diretórios. Ganhamos... apesar de que nem sempre as pessoas que compunham essas chapas eram simpatizantes do PT ou coisa assim. Mas já na eleição anterior, e também nessa, a nossa plataforma, aqui no Movimento Estudantil, tinha um item que era apoio ao Partido dos Trabalhadores. Nossa chapa já se colocava nessas condições. E inclusive no processo de formação de chapa, né? A gente fez uma chamada pública, né? Convocando as pessoas para uma espécie de uma convenção, onde os interessados poderiam participar daquela discussão, onde seria discutido o programa e também a composição da chapa. Um dos itens era o apoio ao PT. Né? E, quer dizer, os colegas, os companheiros que eram dos outros partidos já se excluíram antes mesmo, né, de acontecer essa reunião, vendo lá as condições para participar, eles já não compareceram. Né? Porque não era fácil ser do PT, não era fácil ser de oposição e muito... pior ainda ser do PT. Isso, era muito difícil, né?
A gente passava nas salas de aula discutindo com os alunos, falando do que é que a gente pretendia fazer, as críticas que a gente tinha à direção que existia, e também colocávamos como petistas, né? Era a época que a gente andava trajado de petista e todo mundo nos reconhecia como sendo os petistas da cidade, né? E que nem sempre era uma coisa boa, não. Mas fala então assim, fale, por exemplo, Diretas Já. Né? Vocês mobilizaram aqui a comunidade, né? O próprio partido, e depois fala da primeira eleição, né? Para presidente. Tá. E aquele clima, né? Sim. Então, em 1984, ainda no começo do ano, teve transitando, né, a emenda Dante de Oliveira, e aí então começaram as manifestações em favor de de eleições diretas para presidente da República. Teve grandes comícios Brasil afora, e mais ou menos no meio desse processo aconteceu aqui em Maringá também, né? E aí não estávamos sozinhos, tinha os outros partidos aí também, né? O PMDB, que também participou da organização desse ato que teve aqui, que entre outras personalidades aí veio Eduardo Suplicy, veio... esqueci o nome, tinha um senador do PMDB do Rio Grande do Sul, que veio também, acho que tinha sido Paulo Brossardi, acho que era Paulo Brossardi, não tenho certeza se era. Não, e várias outras, teve mais participações aí, né? E a gente esteve participando aqui dentro da universidade. A gente tinha feito antes um ato. Esse comício foi aonde, aquele outro? Foi lá no Jardim Alvorada, na Praça Farroupilha, ou ali próximo da Praça Farroupilha. O Reginaldo vai lembrar que foi nesse momento que eu comecei a namorar a minha esposa, a Zica, foi bem no dia do comício das diretas lá. Então aqui dentro da universidade a gente tinha feito já uma manifestação, tinha enterrado a ditadura militar, feito um cortejo, né, de funeral, junto com as outras entidades aqui, né, a Associação de Funcionários, a Associação de Docentes também, né. Foi uma época... Assim, eu acho que a gente publicou também um jornal do DCE, onde o tema era a campanha das diretas. Eu acho que a gente fez a nossa parte aqui, dentro do possível, e foi relativamente bem sucedido. Aí depois tivemos mais outras campanhas, né? Nem sempre com sucesso também. Lançávamos candidatos a deputado, aí, companheiros que não tinham a representatividade política, né? E acabava tendo uma votação pequena, né? Quase sempre eram os votos dos militantes do partido e de alguns parentes e algumas outras poucos simpatizantes. A campanha de 1989, eu já não era mais estudante, eu me formei em 1986. Aí a gente já estava lecionando, mas participei de várias atividades do partido, e que naquele momento a gente tinha também a companheirada do PCdoB, que estava junto com a gente. Já estivemos juntos também, né, no Fora Collor, né? Na campanha dos Cara Pintadas, onde a gente
esteve junto, e eu acho que praticamente daí para cá, assim, o PCdoB e o PT têm sido aliados bastante leais e fiéis, né, um ao outro, né? Foi uma campanha muito boa aqui também. Mas também, assim como no restante do país, o Fernando Collor foi o vitorioso. E hoje estamos aí, né? Depois de 2 governos de Lula, um de Dilma, meio de Dilma, né? Suportando isso. Você ainda está no PT, está militando? Eu, assim, não sou da direção há muito tempo. Eu acho que a última vez que eu ocupei algum cargo lá foi no começo dos anos 90. Mas participo. Acompanha e participa? Acompanho pouco, participo mais do que acompanho, né? Então, sempre que tem alguma atividade durante a campanha eleitoral ou alguma outra atividade, a gente sempre que pode está presente, né? Então vamos fazer um fechamento. Tá. Né? Deixar uma mensagem final, alguma coisa. Eu acho que uma grande conquista de quem sofreu com a ditadura militar, né, ainda que não seja a conquista suficiente para redimir os males todos de que as pessoas foram vítimas, é essa Comissão da Verdade. Eu acho que é um momento de resgatar essa história, e alguns encaminhamentos aí, pelo que eu vejo, estão muito de acordo com o que eu acho que é necessário se fazer mesmo, sabe? Essa história, ela ainda permanece pouco conhecida da grande maioria dos brasileiros, e que, graças ao trabalho das pessoas que tiveram à frente aí agora, acho que essa história vai ser contada de modo diferente e talvez com mais incisivamente, né? Eu espero que ela auxilie para que as pessoas, os brasileiros de modo geral, tenham o conhecimento do que foi esse passado e possam recusar qualquer coisa parecida com esse passado para momentos futuros, né? Que a gente possa continuar tendo liberdade, que todas as pessoas possam expressar seu pensamento e que a gente tenha uma vida melhor do que já tivemos. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão.
desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.